Já que você mencionou o acordo com o Irã, se é que dá para chamar de acordo, no momento, ele é basicamente um memorando de entendimento, o que é uma forma bem estranha de tentar firmar um cessar-fogo ou caminhar nessa direção. A gente precisa falar sobre isso. Então, qual é a sua reação inicial, considerando que sabemos muito pouco sobre o conteúdo desse acordo e estamos ouvindo versões diferentes sobre ele, tanto do lado iraniano quanto do lado americano? Eu acho que o único significado disso é que o Trump está admitindo que perdeu a guerra de mudança de regime dele. Basicamente, ele está colocando isso por escrito. A guerra começou no fim de fevereiro, quando o Trump disse ao povo do Irã algo como: "Quando terminarmos aqui, vocês vão assumir o controle." Ou seja, ele estava pedindo uma mudança de regime, e isso fracassou. Quando a parte militar da guerra falhou, ele tentou um bloqueio de petróleo para impedir o Irã de exportar qualquer barril. E eu acho que ele estava esperando para ver se a economia iraniana ia colapsar com a combinação do bloqueio, dos danos causados pelos bombardeios e, claro, das sanções pesadas que ele impôs. Mas isso também não funcionou. E a influência do Irã sobre o Estreito de Hormuz acabou sendo forte demais, junto com os ataques contra ativos militares dos Estados Unidos na região e a ameaça que isso representou para os aliados do Golfo de Trump. Afinal, ele basicamente colocou esses países na linha de frente da sua estratégia de guerra para mudança de regime ao lado de Israel. Então ele fracassou. E esse memorando de entendimento, na prática, restaura o status quo de antes de ele começar os bombardeios. Ou seja, ele está basicamente admitindo a derrota nessa guerra de mudança de regime. Mas será que ele está abrindo um novo capítulo nas relações entre Estados Unidos e Irã? Será que vai suspender essas sanções sufocantes criadas para desestabilizar o Irã? Não. E acho que isso fica bem claro só de ouvir o que o J.D. Vance disse hoje. Ele que está dentro do gabinete, dentro do círculo de Trump, e é amplamente visto como mais anti-intervencionista de todo. Mas o jeito que ele fala a política não mudou. Enquanto o Irã tem aceitado há muito tempo impor limites ao seu programa nuclear, os Estados Unidos não aceitam a resistência do Irã à dominação israelense. E como o Irã se recusa a ceder nesse ponto, ele vai continuar sendo alvo de tentativas de mudança de regime. Então eu realmente não acho que esse aspecto esteja mudando. É uma pausa na guerra de Trump, na campanha de mudança de regime de Trump, e é um reconhecimento de derrota, não é paz. Isso meio que me faz lembrar do armistício da Guerra da Coreia, que foi em 53, 54, né? Que não acabou com a guerra. A guerra ainda? Não houve paz, nenhuma cessação real das hostilidades entre o Sul e o Norte. Na verdade, o Trump tentou encerrar isso, e isso também foi sabotado pelos mesmos grupos que vão tentar sabotar um cessar-fogo real com o Irã e uma paz duradoura com o Irã. Muitos dos mesmos grupos, pelo menos. E eles eram menos poderosos do que o lobby israelense e o movimento sionista são hoje. Então estamos meio que num conflito congelado, e é bem claro quem mais se opõe a esse acordo no Ocidente, especialmente nos Estados Unidos. Desculpa. Os mesmos elementos que levaram Trump a entrar nessa guerra, os mesmos que colocaram Trump na sala de situação e disseram a ele como essa guerra ia começar, e mentiram para ele. Esse sujeito meio confuso, meio manipulado, dizendo que a guerra seria vencida instantaneamente, num tipo de triunfo ao estilo da Venezuela, com ataques de decapitação que em 2 a 4 dias acabariam com o chamado regime e provocariam uma oposição em massa, com o povo iraniano se levantando, talvez junto com os curdos aliados, para basicamente dissolver a República Islâmica do Irã. Isso veio de Benjamin Netanyahu e de seus aliados. Benjamin Netanyahu veio aqui para Washington, em fevereiro, e disse a Trump exatamente como tudo ia acontecer. Trump concordou com isso.
Ninguém dentro do gabinete dele, nem entre os chefes de inteligência militar, realmente enfrentou ele. A única exceção, acho eu, foi o general Dan Kane, chefe do Estado-Maior Conjunto, que vazava sua oposição para a imprensa. Ele sabia que iam acabar com os estoques de interceptores, os sistemas THAAD, teriam que realocar os THAADs da Coreia do Sul, o que a Coreia conseguiu a um custo enorme nas relações com a China, e isso teve impacto econômico. Os THAADs e as baterias Patriot, os PAC-3, teriam que ser transferidos da Ucrânia para defender Israel. E tudo isso, como eu disse desde o começo, era uma guerra sionista. Ia fracassar. Tudo o que aconteceu podia ter sido previsto com facilidade. Então, isso acaba consolidando o fracasso da Operação Epstein Fury. E agora está muito claro, mais uma vez, quem foi o responsável por essa guerra. Quando você vê o Mark Levin furioso, o Mark Thiessen furioso, o Mark Dubowitz furioso, esses Marks, ou como o Snoop Dogg talvez chamasse uns Mark-ass busters, estão todos aí tentando enganar o público americano. Mas a gente não é mais ingênuo, nem bobo. Todo mundo consegue ver que essa foi uma guerra sionista fracassada e economicamente destrutiva. E deveria haver acusações, consequências e punições para esses caras. É isso que a gente gostaria de ver. Infelizmente, eu não acho que o Trump vai conseguir fazer isso. Se eu fosse o Trump e estivesse agora na sala de guerra, nem sei se ele tem de fato uma sala de guerra baseada no próprio raciocínio dele, eu usaria todos os meios de comunicação possíveis para humilhar esses caras, denunciá-los e até abriria investigações sobre a FDD, a Fundação para a Defesa das Democracias, que foi o principal think tank israelense instalado em Washington. Foi esse grupo que planejou toda essa guerra do começo ao fim, começando pelos ataques de decapitação e depois passando por o que chamam de bloqueio naval. Eles chegaram até, por meio do Jared Kushner, a colocar um dos funcionários deles, o Nick. Como é mesmo o nome? Ah, lembrei, Nick Stewart, na equipe de negociação para supervisionar o bloqueio naval, o que acabou aprofundando essa espécie de nova crise de Suez. Então, se você é o Trump, realmente quer punir esses elementos. Mas eu acho que, no fim das contas, esses mesmos elementos, junto com figuras do Senado, como Roger Wicker, que é o presidente do Comitê de Relações Exteriores, e vinha pressionando por uma espécie de Epstein Fury 2.0 até o dia 9 de junho. O conselho editorial do Wall Street Journal, até mesmo gente dentro da Fox News, e claro, o Mark Levin, todos eles vão se voltar contra o Trump, junto com os democratas. E os democratas vão chamá-lo de covarde, dizendo que o Trump sempre recua, tentando pintar ele como fraco por ter feito esse acordo. E eu não acho que o Trump vai ter força suficiente para resistir a isso, nem para fazer nada em relação à invasão israelense do Líbano, que continua acontecendo, e tem sido usada como uma forma de sabotar esse acordo. Olha, eu fico me perguntando se a gente vai chegar a um ponto em que ainda vai ter algo para os neoconservadores contestarem. Porque o Trump diz que isso é um acordo nuclear. Mas na verdade é a mesma coisa, se você ouvir o que o J.D. Vance falou hoje. Ele fez, na minha opinião, uma declaração contraditória, falando sobre as condições em que os Estados Unidos levantariam as sanções contra o Irã, que para o Irã é a questão mais importante. Para os Estados Unidos, o ponto principal seria, em tese, o programa nuclear iraniano. Mas a gente sabe que o Irã já aceitou várias restrições nesse tema, tanto no acordo JCPOA, quanto nas negociações mediadas por Oman antes da guerra, e também nas propostas apresentadas depois. Então essa parte pode ser resolvida. A questão para o Irã é, os Estados Unidos vão suspender as sanções? São sanções pesadíssimas, feitas para impedir o Irã de ter uma economia que funcione. E se você ouvir o que o J.D. Vance disse hoje, ele já apresentou condições contraditórias sobre o que o Irã teria que fazer. Então, primeiro, e isso é o Vance falando, acho que foi a primeira entrevista dele dada à CBS News. A gente vai liberar 24 bilhões de dólares em fundos congelados se eles acertam certos critérios. Isso é verdade?
Well, again, Ed, we're open to a lot of things that are on the table, but that $24 billion just doesn't appear anywhere in any of the texts that we've talked about with the Iranians. What we have said is that we're willing to talk about unfreezing assets, but a much, much bigger deal is unsanctioning their economy so long as they make the long-term commitments on the nuclear program. So, again, one of the things these hardliner elements in their country are going to do is misrepresent the deal so that they can sell it to certain elements of their domestic audience. But I think, again, the text is very clear. There's nothing about $24 billion. What there is clarity about, though, Ed, is that Iran gives up their nuclear program for the long haul. They allow a real inspections regime. And then, of course, we want them to have a lot of benefits. The president has said we want them to be a successful country. Right. We want to turn over a new leaf with Iran, but that requires them to meet us in the middle. All right, so first of all, when he talks about $24 billion, Certo. Então, primeiro de tudo, quando ele fala em 24 bilhões de dólares, o que não é mencionado nessas discussões é que esses 24 bilhões são dinheiro iraniano. Não é como se os Estados Unidos estivessem dando algo para o Irã. É o próprio dinheiro do Irã, que foi confiscado e mantido pelos Estados Unidos por décadas. Mas repare, o ponto crucial que ele mencionou é que a principal condição, a condição para aliviar as sanções dos Estados Unidos, é o Irã em relação ao seu programa nuclear. Só que o Irã já tinha cumprido isso no acordo nuclear, o JCPOA. Mas o Trump rompeu esse acordo. E por que o Trump fez isso? Porque ele queria uma mudança de regime. Ele queria isso porque o Irã resiste à hegemonia dos Estados Unidos e de Israel. E por isso ele vem exigindo também que o Irã se renda nesse ponto, que pare de apoiar grupos que resistem à hegemonia dos Estados Unidos e de Israel, como o Hezbollah. E o Irã não cedeu nisso. E agora vem o J.D. Vance, que acabou de dizer à CBS News que a única condição para o alívio das sanções é o programa nuclear do Irã. E logo em seguida ele acrescenta uma segunda condição. Basicamente é o alívio das sanções. A gente não está dando dinheiro americano para eles. Nenhum dólar americano vai para Irã. Mas o que estamos dizendo, George, é que estamos dispostos a oferecer um alívio significativo nas sanções se os iranianos fizerem os compromissos de longo prazo que são necessários para se comportar como um país normal, abrir mão do programa nuclear e parar de financiar atividades terroristas em todo o Oriente Médio. E uma das coisas mais interessantes nesse acordo Pois é, tá aí. Você ouviu. No segundo trecho, ele acrescenta uma segunda condição. Não é só sobre o programa nuclear. Então, se for assim, esquece. Não vai ter acordo. Tudo isso, e é o que eu acho, é o que no fim das contas vai acabar com as negociações de paz. O Trump vai insistir que o Irã corte os laços com o Hezbollah. O Irã não vai fazer isso. E aí todo mundo vai simplesmente sair da mesa. O que vai sobrar é o mesmo cenário de antes. Viva o Trump. O Estreito de Hormuz foi reaberto. Talvez nesse processo haja algum alívio limitado nas sanções, tipo permitir a exportação de alguns produtos iranianos, talvez liberar uma pequena parte dos ativos que não foram confiscados. Mas em termos de um acordo real, se essa for mesmo a condição, como o Vance acabou de dizer, e não for só sobre o nuclear, mas também sobre o apoio do Irã aos seus aliados que resistem à hegemonia dos Estados Unidos e de Israel, então não vai haver acordo de paz. Isso foi, quer dizer, isso faz parte da tradição do Steve Witkoff, o enviado, que vive mudando as regras do jogo. Ele ia para o Irã, ou para Oman, tinham boas conversas. Aí voltava para Washington e dizia algo completamente diferente. Por exemplo, sobre as alianças do Irã, ou sobre os mísseis balísticos. E olha, eu me lembro do Steve Witkoff dizendo, logo no começo da guerra, eles vão fechar o Golfo de Hormuz. Eles não podem fazer isso. Ele nem sabia o que era o Estreito de Hormuz. Falta compreensão sobre a perspectiva iraniana e até sobre fatos básicos do Irã, o lado técnico do programa nuclear iraniano, ou sobre a própria região.
E o J.D. Vance é quem deveria ser o moderado nessa história, o cara a favor do acordo. E ele não consegue articular nenhuma condição clara. Tudo é baseado em metas. Isso me lembra os acordos de Oslo, onde nada ficou realmente definido. Não há fronteiras. Tudo depende de novas negociações. Além disso, as seguradoras não vão cobrir o transporte marítimo pelos próximos 6 a 12 meses, a menos que haja estabilidade. Isso significa que esse acordo precisa ser aplicado pelos Estados Unidos no Líbano e em outros lugares para conseguir reabrir o Estreito de Hormuz e garantir estabilidade a longo prazo. Os Estados Unidos estão colocando tudo como dependente do Irã, mas na verdade depende dos próprios Estados Unidos e da liderança americana. E os Estados Unidos claramente estão totalmente comprometidos pela relação com Israel. Então é mais um motivo para acreditar que isso não vai realmente reabrir o estreito, nem trazer alívio econômico. Mas é claro que o Trump está em modo de pânico. Ele está ficando desesperado porque as eleições de meio de mandato estão chegando. A base dele desabou. Os jovens estão se voltando contra o Trump em números recordes. Tem uma nova pesquisa do New York Times mostrando que ele perdeu cerca de 10% dos eleitores jovens, homens brancos, no último mês. Os números sobre essa guerra são péssimos. Então ele tem bons motivos para querer um acordo. Mas eu não acho que ele vai conseguir fazer isso valer. Acho que a gente está vendo um conflito congelado. Ao mesmo tempo, aqueles que colocaram o Trump nessa guerra, como eu já disse, não estão nada satisfeitos com o que está acontecendo. O Mark Dubowitz, por exemplo. Se você está sofrendo economicamente de alguma forma, se está caro demais encher o tanque e você depende do carro para trabalhar, dirige Uber, faz entrega ou tem um trajeto longo todo dia, você sente isso diretamente. Se você é um fazendeiro e o custo do fertilizante está nas alturas, correndo risco de perder sua fazenda, qualquer americano da classe trabalhadora deveria agradecer ao Mark Dubowitz por isso. Porque não existe ninguém fora do governo com mais influência do que ele para empurrar essa guerra. Lá na Fundação para a Defesa das Democracias, que foi criada como um grupo de lobby pró-Israel, é só olhar os documentos originais assinados por Clifford May, que mostram que a fundação foi inaugurada para promover os interesses de Israel em Washington. E aí vem o Dubowitz surtando. Reabastecer os mercados de energia, dar descanso e rearmar o exército, criar um plano para apoiar os iranianos e enfraquecer o regime, aplicar sanções com pressão constante, não cair em armadilhas na mesa de negociação, testar Teherã logo de cara, ceder pouco, exigir resultados, sair rápido e bater mais forte. Tudo isso soa como ordens que ele está dando para Trump. E mantras diários que ele repete para si mesmo, para manter o ânimo diante da ameaça de uma trégua. Eu não quero dizer paz, porque, de novo, eles só estão pausando uma guerra para se reestruturar. Então eu acho que o Mark Dubowitz vai acabar conseguindo boa parte do que quer. Eles vão simplesmente voltar à prancheta e tentar descobrir uma nova forma de destruir o Irã. Talvez até tentando aumentar as chances de uma guerra civil. Jurei that the immediate word stang things are numbered though. Military campaign from afar didn't work. And going back to Wyckoff for a second, just before I forget. Voltando rapidinho ao Wyckoff, antes que eu esqueça, ele mostra bem como essa administração está totalmente presa ao lobby de guerra do establishment. No começo, ele falava em aceitar os níveis de enriquecimento do acordo nuclear, o JCPOA, que eram de cerca de 3,67%. Ele disse isso publicamente. Aí bastou um dia de reação histérica do lobby israelense e de outros neoconservadores, e ele voltou atrás na hora, passando a defender enriquecimento zero. Isso mostra como essa administração cede com facilidade a menor pressão do lobby de guerra. E não há nenhum sinal de que, apesar de todos esses surtos, algo realmente tenha mudado. Eu estava assistindo ele no programa do Mário Nafal, e ele não parava de interromper. Parecia todo empolgado, meio fora de si.
Foi meio surreal ver o Dubowitz ali, tipo Hitler, no bunker dele. Ele realmente enxerga isso como um momento apocalíptico. Mas na verdade o que isso significa é que pro lobby pró-Israel é um revés, um grande revés. E vai haver uma recalibração na relação entre os Estados Unidos e Israel. Vai ter que haver, por causa disso, por causa da impopularidade profunda deles e de Israel dentro dos Estados Unidos. Eles vão ter que esconder isso atrás de iniciativas de cooperação meio opacas, o que a gente vai comentar depois. Mas eu não vejo esse acordo se sustentando. Agora, ao mesmo tempo, também não acho que num futuro próximo um grande conflito vá recomeçar. Mas, quem pode afirmar? In the near term, a major conflict restarting, but who's to say?